Oi, gente, segunda-feira, segunda de reflexão. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, coordenadora da Rede Psi do Bem, uma rede que foi criada para juntos estarmos conversando sobre uma série de coisas que acontecem durante a pandemia. Bom, eu fui convidada para dar uma palestra sobre o ser feminino. E a pessoa, quando me convidou, ela convidou assim: pensei em você, por causa do seu sorriso, dos seus decotes, do seu batom, pela sua alegria. Eu agradeço muito, né, a Silvia, você ter pensado em mim. Eu fico muito feliz mesmo de estar contribuindo mais uma vez com o Rotary. Mas eu comecei a pensar e a falar para mim mesma, né? O que é esse feminino para adolescentes? Eu sempre, quando vejo alguma coisa, encontro uma mulher fazendo alguma coisa que eu me assusto, eu falo, meu Deus, queimamos sutiã, inventamos o anticoncepcional, brigamos pelo aborto, né, pelo trabalho. E aí, né? Eu começo a pensar que isso é uma coisa, falar sobre o feminino para adolescentes é uma coisa muito séria. Porque vamos dizer, sim, eu adoro batom, eu sou perua, eu gosto muito de pintar cabelo, de pintar unha, mas isso tudo vem junto com o meu saber, com a minha cultura. Eu gosto muito de estudar também, eu gosto muito da universidade, eu gosto muito de trabalhar. Então, ser mulher é algo muito complicado, né? E difícil. Não à toa que eu entrei, estou aqui com as redes colaborativas, e não à toa eu coloquei o nome, né, da minha participação na internet de Rede Psi do Bem, uma rede, né? Porque ser mulher, ser do gênero feminino é complicado, é múltiplo, é histórico. Vocês sabem que eu não sei brincar, né? Então, tudo eu vou estudar, tudo eu quero saber. E quando eu dava aula de sexualidade na universidade, eu estudava muito sobre esse ser feminino, né? E eu nasci em meados de 50, né? As mulheres lá já lutavam por igualdade de direitos. As mulheres, elas foram a partir daí, dessa briga por igualdade de direito, que elas começaram a estudar, a frequentar a universidade, a votar, a trabalhar, né? Então foram mulheres que foram preparando os anos 60, que a gente não pode deixar de dizer que de 60 a 80 a gente teve um monte de mulher brigando e falando sobre o nosso lugar, o nosso papel. E a gente não pode deixar, né, de falar da filósofa feminista Simone de Beauvoir, que falou o seguinte, que ela escreveu uma frase célebre que nos fez parar para pensar naquela década, né? Que ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu paro sempre um pouco para pensar na minha formação. A minha família era um patriarcado, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, mas nós éramos muitas. É uma família, nossa, de muitas mulheres. E essas mulheres, depois do almoço de domingo, se reuniam para conversar. E elas falavam sobre tudo, elas falavam sobre política, sobre sexo, sobre o papel da gente, nosso papel de mulher dentro da sociedade. Eram mulheres extremamente inteligentes, né? Eu tinha assim exemplos fantásticos de mulheres que colocavam tudo o que tinha que ser colocado, o que tinha que ser falado, enquanto o ser feminino, o ser mulher, o ser mãe, o menstruar, o dar à luz, né? Então, eram coisas que eram todas conversadas e faladas ali, né? Entre elas, uma ajudando a outra, uma sempre muito colaborativa com a outra, o que uma precisava, a outra estava ali presente. Eram mulheres empoderadas.
Eu tinha uma mãe, tinha não, tenho uma mãe, tinha uma avó, tinha uma dindinha, tinha minha tia Ida, né, que eram mulheres empoderadas, de que falavam do ser mulher naquela época, o quão duro era, né, e o quão duro é ainda. Mulheres empoderadas, por quê? Porque elas tinham uma consciência coletiva do ser mulher, do seu gênero, da sua sexualidade, do que era o machismo e do que era imposto socialmente. Dindinha era uma mulher que teve que esperar menstruar aos 13 anos para casar. Tocava violão escondido, que ninguém podia saber. Uma mulher empoderada, uma mulher que pensava fora da casinha da sua época. Essa era a constituição, né, dessas reuniões da família. A gente sempre chamou, né, da Associação das Silva. Eram reuniões em que se discutia de tudo. Se trocava receita, se bordava, se fazia crochê, se jogava bingo, se falava de política. E nós, aquelas que nascemos nos anos 50, né, fomos o ideal dessas mulheres, porque nós fomos estudar. Isso era o ideal delas. Todas entramos na universidade, todas nos formamos e todas fomos trabalhar. Era o ideal daquelas mulheres de 30 e 40 que estavam pensando no papel delas do feminino. Sempre me ensinaram a me arrumar, a passar batom, a beijar na boca. Todas gostavam de homem, nos ensinaram que ter homem era muito bom, todas casamos, que ter filho era muito bom, todas tivemos filhos. Ninguém aqui fala do homem ou da mulher, porque o homem, ele pensa como homem. Para ele foi fácil, ele não precisou brigar. Quando se fala da raça humana, você fala o homem, então ele é. Quem precisou aprender a ser e está aprendendo até hoje somos nós, mulheres. Está aí o feminicídio, as violências domésticas, as violências familiares, as violências estão aí contra a mulher, porque o homem ele acha que ele é. E nós, humanos, somos, né, tudo é assim, é certo, é binário, o certo, é errado, é o yin, o yang, é o homem e a mulher. Então, eles foram criados dessa forma, eles também estão aprendendo o que é. Só que nós estamos brigando e lutando por ser. Então, começamos a brigar pelos direitos, depois começamos a brigar pelo trabalho, brigamos também por um lugar, né, que ainda está difícil, e agora nós estamos brigando nos anos 90 pelo direito de ser diferente. Porque, gente, veja bem, uma mulher negra, ela sofre muito mais preconceito do que eu. Então, vamos dizer, a mulher branca, não pode matar barata. A mulher negra, ela vai para a roça, ela faz uma série de coisas. E nunca se disse que ela era um sexo frágil. Então, quer dizer, a fragilidade, ela muda não por você ter o gênero feminino, mas a partir de como eu olho esse outro, com o preconceito que eu tenho contra as negras, contra as LGBTs. Então, nós não estamos mais falando, né, do empoderamento feminino só como um gênero. Não, porque nós somos muitas. Nós somos mulheres índias, nós somos mulheres negras, nós somos LGBTs, só que nós temos algumas coisas em comum: a violência, o preconceito. Isso nós precisamos parar para pensar, porque isso é nos dado culturalmente. Então, não tem a ver com o gênero, com o sexo, com a sexualidade. Tem a ver com a nossa formação, com a nossa construção cultural, com aquilo que nos ensinam.
Nós somos muito diferentes, mas juntas, sofremos coisas iguais. Por isso, precisamos pensar juntas. E aí, nós passamos por uma outra palavra, sororidade, uma palavra difícil, complicada, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos falar, continuar falando. Vamos falar de mulher, sim, porque ser mulher e passar essa feminilidade para a adolescência, para os adolescentes, é poder entender em que lugar esse adolescente está socialmente e culturalmente. Porque eu não posso falar do feminino para uma branca e para uma negra igual, para uma LGBT igual. Somos mulheres, mas somos diferentes. Sofremos preconceitos diferentes. Estamos culturalmente, onde essas meninas estão? Elas têm a possibilidade de estudar ou não? Elas têm a possibilidade de se formar ou não? Qual a cultura delas? É uma cultura de um homem mais agressivo que está do lado delas, é isso que elas aprenderam? Ou elas puderam ter essa participação dessas outras mulheres? Porque, veja bem, nós ganhamos a liberdade de comprar, de possuir alguma coisa, ganhamos a liberdade do trabalho, mas nós estamos aí sozinhas, né? Com terceiras e quartas jornadas de trabalho. O que ganhamos? O que perdemos? Quem somos? Onde estamos? Ainda são questionamentos que temos que fazer, mas individualizados. Individualizados, porque ser feminina não é só botar batom, usar roupa colorida, pintar cabelo, ter óculos diferentes. Não. Ser feminino é muito mais, é muito além disso. Um beijo, boa semana para todas as mulheres e todos os homens, porque somos seres humanos. Queremos igualdade de humanidade, de fraternidade, de compaixão, de amor. Beijo, gente.